Seja muito bem-vindo. Essa é a sequência de vídeos dos capítulos de Provérbios. Hoje nós estamos no Provérbios número 2. Quero que você utilize esses vídeos para se conectar mais a Deus, colocar Deus em primeiro lugar e criar um hábito de leitura bíblica na sua vida. Se você acha que isso é importante, compartilhe com seus amigos, curta o vídeo, comente alguma coisa para o algoritmo entender aqui que esse vídeo é um pouco relevante e entregar para mais gente. Vamos lá para capítulo 2 de Provérbios. Meu filho, se você aceitar as minhas declarações e guardar no coração os meus mandamentos, ouvindo atentamente a sabedoria e inclinando seu coração ao discernimento. Além disso, se você clamar pelo entendimento e erguer a sua voz, pedindo discernimento, se você persistir em procurar essas coisas como a prata e continuar a buscá-la como a tesouros escondidos. Aqui ele fala com a prata, porque a prata e não o ouro? Nós temos aqui em Salmos 19:9, 10, diz o seguinte: o temor a Deus é puro, dura para sempre, os julgamentos de Deus são verdadeiros, justos em todos os sentidos. São mais preciosos do que o ouro, de que muito ouro fino, mais doces do que o mel que coteja dos favos. Eu vi uma vez um comparativo explicando essa situação, porque que Deus compara prata e não o ouro, porque a prata ela é mais difícil de encontrar. Quando você pega uma quantidade de terra na mão com ouro e prata, o ouro ele brilha, a prata não. Então você precisa procurar entendimento, discernimento, guardar no coração os mandamentos de Deus, como se você procurasse a prata. Naquele momento, a prata era muito mais difícil, ou melhor, é mais difícil de encontrar a prata do que o ouro, apesar do ouro ser mais valioso. Mas é um valor escondido. Nem todo mundo que acredita que tem conhecimento ou discernimento são informações de boa qualidade. Porque aqui diz o seguinte, que o ensinamento de Deus é muito mais valioso do que outros ensinamentos, porém ele é escondido. Escondido assim, né? Dizem que o conhecimento é disperso na sociedade. Porém, nem todo mundo olha para a Bíblia, nem todo mundo olha para Deus. Eu digo escondido assim. É uma sabedoria que a maioria das pessoas elas não estão procurando entendimento. Elas não estão procurando a Deus. Elas procuram grandes pesquisadores, cientistas, tudo mais, livros de autores renomados, mas a Bíblia não. Então, procura a prata e não só o ouro. E continuar a buscá-las como os tesouros escondidos. Então, você entenderá o que significa temer a Deus e achará o conhecimento de Deus. Pois é Deus quem dá sabedoria. Da sua boca procedem conhecimentos e discernimento. Ele reserva a sabedoria prática para os justos e é o escudo para os que andam em integridade. Ele protege as veredas da justiça e guarda o caminho daqueles que são leais. Aqui ele diz no 7 que ele é um escudo para aqueles que andam em integridade. Se você olhar Salmos 41:12, diz o seguinte: tu me sustentas por causa da minha integridade. Tu me manterás na tua presença para sempre. Provérbios 28:18 diz o seguinte: quem anda de modo íntegro será salvo, mas quem segue caminhos tortuosos cairá repentinamente. Então, quando diz o seguinte, que Deus protege, ele é um escudo para aquele que tem e anda em integridade, são pessoas que criam aliança com Deus e elas seguem essa aliança. Por exemplo, hoje eu vejo muita gente fotografando, filmando nos cultos de domingo, mas estão lá com o namorado. Sai de lá, eles vão tomar cerveja, vão ficar bêbados, os namorados transam, e aí a fofoca acontece, vão dormir como se nada tivesse acontecido. Porém, eu postei o meu dia, ou melhor, a minha noite lá na igreja. É como se eu casasse com alguém e continuasse na putaria. Simples assim. Eu não tenho uma aliança com Deus se eu continuo fazendo as coisas do jeito que eu quero. Eu preciso me abster das manchas do mundo. Como diz em João, Mateus, né, a verdadeira religião é você cuidar dos órfãos, das viúvas e se abster das manchas do mundo. Diz isso. Então, para aquele que anda em integridade,
Deus te sustenta, Deus te ajuda, Deus te cuida de você, Ele é um escudo para a tua vida. Entenda isso, certo é certo, errado é errado. Se você vai realmente, quer ser um cristão, você precisa identificar os seus pontos negativos, aquelas falhas e aquilo que você não está disposto a mudar e focar em mudar aquilo lá, entendeu? Focar em arrumar uma maneira de se abster dessas coisas. Porque se você anda em integridade com Deus, Ele vai ser um escudo para a sua vida. Não adianta você ajoelhar no chão, pedir ajuda para Deus, sendo que a sua parte você não faz. É um contexto, né? Você precisa estar em harmonia com todos os mandamentos. Ele fala lá no começo, e guardar-se no coração os meus mandamentos. Aí no 7 ele fala, andar em integridade. Presta atenção nisso, é muito importante. No 8 diz o seguinte, ele protege as veredas da justiça e guarda o caminho dos que lhe são leais. Assim você entenderá o que é certo, justo e direito, todo o caminho do bem. Quando a sabedoria entrar no seu coração e o conhecimento se tornar agradável para a alma, o raciocínio o guardará e o discernimento o protegerá. Caramba, quanta informação boa tem aqui. Formação de hábito. Ele acabou de falar aqui, ó, do 7 até o 10, até o 11, ele está falando em formação de hábito. Você vai andar nas veredas da justiça, você vai andar em integridade, vai se manter leal a Deus, e aí você vai entender quando é o certo, o que é certo, justo e direito. Quando isso entrar no seu coração, diz o seguinte aqui, ó, se tornar agradável para a sua alma. Isso aqui, gente, você simplesmente formou um hábito. Olha o que diz em Atos 17:11. Esses tinham mentalidade mais nobre do que os de Tessalônica, pois aceitaram a palavra do vivo interesse e examinavam cuidadosamente as Escrituras todo dia, para ver se tudo era assim mesmo. Formação de hábito. 11 diz o seguinte, o raciocínio o guardará e o discernimento o protegerá. É o tal do vigiar e orar, né? Você nunca está orando, melhor, quase nunca está orando. Você ora em alguns períodos do dia, mas a todo momento você precisa vigiar. Por isso que vigiar vem primeiro. Vamos lá, 12. Para salvá-lo do mau caminho, dos homens que falam perversidades, dos que abandonam as veredas, as retas, para andar nos caminhos da escuridão, dos que se alegram em fazer o que é mal e se agradam de coisas más e perversas, aqueles cujos caminhos são tortuosos e cujas veredas são sempre sinuosas. A sabedoria o salvará da mulher devassa, das palavras macias da mulher imoral, que abandona o companheiro da sua juventude e se esquece do pacto com seu Deus. Meu Deus, eu falei isso aqui lá em cima, que se esquece do pacto com seu Deus. Pois a casa da mulher imoral conduz à morte e seus caminhos aos imponentes na morte. Ninguém que se envolve com ela voltará, nem retornará às veredas da vida. Por isso, sigam o caminho das pessoas de bem e mantenham-se nas veredas dos justos. Pois apenas os justos morarão na terra, e os irrepreensíveis permanecerão nela. Quando os maus serão eliminados da terra, e os traiçoeiros serão arrancados dela. Quanta informação absurda aqui, né? De bom. Olha só, ele falou aqui da mulher, né? E da mulher que você sair da mulher imoral, né? Se abster desse tipo de gente. Não só da mulher, tá? Tem homens imorais também. Olha aqui que diz em Eclesiastes 7:26. Então descobri que mais amarga do que a morte é a mulher, que é como uma rede de caça, cujo coração é como redes de arrastos, e cujas mãos são como correntes. Aquele que agrada o verdadeiro Deus escapará dela, mas o pecador é capturado por ela. Apocalipse 22:15, presta atenção nisso. Lá fora estão os cães, os que praticam ocultismo, os que praticam imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Gente, cai fora desse tipo de gente, cai fora desses lugares.
Olha aqui, ó. Mantém-se nas veredas dos justos. Em Provérbios 13:20 diz o seguinte: quem anda com sábios se tornará sábio, mas quem se junta com tolos acabará mal. Cuidado. O teu ambiente vai moldar o teu futuro, vai criar suas crenças. Se você não cuidar do básico da sua vida, não adianta você ficar correndo atrás de emprego, de estudar para melhorar o seu currículo, não adianta. Cuida primeiro do básico, faz aquele básico bem feito, anda alinhado com Deus, cultiva bons valores, muito cuidado com amigos. Os amigos que eu falo assim, é gente próxima e também aquele que você bate um papo, conversa ali, entendeu? E cuidado, porque de pouquinho em pouquinho essas pessoas vão minando o seu coração com coisas imorais. Quando você vê, você está no olho do furacão. Amanhã, capítulo 3 de Provérbios. Um abraço.